Boa noite a todos. Que o Senhor abençoe. Vou aguardar o pessoal entrar. Mairine, seja bem-vinda, Mairine. Alice, seja bem-vindas. Tirei. Aí, o Éder. Vou chamar meu irmão aqui pra gente dar início. Evelyn, seja bem-vinda, Evelyn. Deus abençoe. Eduarda, seja bem-vinda. Deus abençoe. Yasmin, seja bem-vinda, Yasmin. Senhor te abençoe. Guardando aqui meu irmão conectar. A gente dá início. Se conseguir colocar minha conta aí. Uhum. Boa noite, meu irmão. Tá me ouvindo? Boa noite, Danilo. Tudo bem. Só não tô vendo você ainda, daqui a pouco. Peraí. Aham. Graças a Deus. Já já a gente já vai estar se vendo aí. Só um instante. Com certeza, amém. Não sei se Você consegue fazer uma nova chamada, Danilo? Para ver se entra a imagem aí? Tá ok. Aí. Isso, meu irmão. Isso. Rapaz. Pai, Jesus. Tudo bem por aí? Graças a Deus. Amém. Estava aqui acolhendo os irmãos que estão entrando aí, nossos jovens, queridos. Aí, Muita gente aí já nos acompanhando. gente, boa noite. Muito bom estar com vocês de novo. Amém. Graciane também está por aí. Também entrou aí. Deus abençoe. Tamo junto então nessa noite aí. Verdade. Então nós temos menos de uma hora, né? Né? Para falarmos um pouco. Hoje nossa continuidade com o nosso projeto Amigos de Deus, né? A Isso. leitura orante da palavra. E nós temos hoje uma dinâmica muito legal para o pessoal, tirar algumas dúvidas. E o pessoal que tiver alguma dúvida também pode colocar no comentário aí alguma pergunta, né, sobre a leitura orante da palavra, sobre a Bíblia, né? E quem pode escrever nos comentários que a gente, na medida do possível, a gente vai respondendo, tá bom? Vamos iniciar, meu irmão? Vamos? Então, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os Enche corações dos vossos fiéis e e assim acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que sois dos corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos mutuamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e vivemos sempre da sua consolação. por Cristo, Cristo. Senhor nosso. Amém. Temos algo aí pra gente, meu irmão? Alguma canção? Então, hoje a gente vai, né, se debruçar um pouco mais na questão mesmo da partilha da leitura orante, né, uma parte de aprofundamento, né, até porque a gente tem um limite de tempo, então hoje a gente não vai dar do Ministério de Música, né?
Sim, sim. Vai se direcionar mais para essa questão da leitura orante mesmo, tá? Então, já para a gente fazer uma introdução no tema, né? O grupo de oração Água Viva, assim como o Ministério Jovem, está vindo nesse percurso, nesse caminho. Aqui, não voltou. Voltou, né? Lá naquela figura da armadura do cristão, São Paulo vai declarar que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então a gente precisa entender que a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela é um importante instrumento na luta espiritual. E por isso ela faz parte desse esse arcabouço, né, dessas armas espirituais que nós temos. Então, hoje a gente fala sobre a leitura orante, e aí vai caber uma distinção importante. A gente vai fazer aqui, né, uma dinâmica de perguntas, mas uma questão que é muito importante para a gente iniciar nessa introdução é que a Bíblia, ela não é apenas um livro, não é um livro qualquer. Ela é uma pessoa viva, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E por ser uma pessoa, assim como hoje a gente está aqui na live dialogando, com a Bíblia, com a palavra de Deus, a gente também dialoga. A gente fala para Deus, a gente ouve de Deus. Então, aqui a gente, né, faz essa introduçãozinha sobre a leitura orante e a gente vai fazer esse desdobrar agora. E aqui nós Sim, temos aí, Daniel. sim, meu irmão. Você sabe que os jovens, dentro da sua realidade, surgem muitas dúvidas por sermos jovens, né? E estamos aí na busca da descoberta, principalmente quando se trata sobre a Bíblia. Muitas vezes os jovens têm dificuldade, não sabem como proceder, não sabe, não entende muito bem, não está ali na procura do conhecimento da Bíblia. Então eu tenho algumas perguntas para sanar essas dúvidas, né, dos jovens. Igual eu falei no início, o jovem também que tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida e não tiver dentro dessas perguntas que nós temos, e que você de repente respondendo uma, já responde a dúvida de um, de outro, e assim todos vão tendo esse conhecimento do que é a Bíblia. Assim, uma das grandes dúvidas, né, do jovem é por que devemos ler a Bíblia? Então, como eu falei, a Bíblia é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus Cristo. No Evangelho escrito por São João, vai falar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando nós lemos a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, né, o Antigo ele prepara como uma promessa, né, com um foco, né? É como se fosse uma luz aí, um holofote, na pessoa de Jesus Cristo. Ele prepara a vinda do Senhor. E o Novo Testamento, ele confirma, né? Ele é testemunha da presença de Jesus Cristo, na ação de Jesus Cristo no mundo. Jesus Cristo como Deus e como um homem histórico, né? Então, por que nós devemos ler a Bíblia? Hoje você, no desafio de jovem, precisa compreender que as ofertas que o mundo tem hoje, demasiadamente são ofertas que vão contradizer que existe Deus. Né? Muitas falsas doutrinas, muitas vãs filosofias que acontecem hoje, que inclusive foram profetizadas na Bíblia, estão se cumprindo hoje, vão dizer que Jesus não existe, vão dizer que Deus não existe, e ao ler a Bíblia, se apropriar da Bíblia e compreender a Bíblia, vão fazer de você uma pessoa muito mais instruída na fé. Mas aí cabe ressaltar uma diferença. Existem muitos teólogos, veja bem essa distinção, teologia como ciência, né? Não é a teologia que significa que sou teólogo ou sou cristão, não.
Existem muitos teólogos ateus, ou seja, entendem de Bíblia, estudaram, esmiuçaram tudo que é o conteúdo da Bíblia, mas não têm intimidade com o Deus que é revelado na Bíblia. Então, esse é um grande cuidado que nós devemos ter. Então, você, jovem, hoje tem o desafio de compreender a pessoa que você está conhecendo na Bíblia, que é o Senhor Jesus Cristo. Para que, conhecendo Ele, você possa rebater as ciladas do mundo. As ciladas, às vezes, que acontecem até mesmo com familiares ou colegas da escola, né? Eu lembro que, quando eu estudava na escola, às vezes por diferenças doutrinais, né, de amigos que eram cristãos, mas protestantes, e que fazia toda a diferença de eu ser um católico desde sempre, graças a Deus, né? Nasci no ventre da minha mãe já católico, e procurava estudar a Bíblia. Então, muitas vezes, quando eles tentavam colocar erros doutrinários, né, que acontecem em outras denominações, eu sabia, a maioria delas, já responder de imediato, né, e quando eu não sabia, obviamente que eu ia pesquisar, mas eu já sabia responder porque era parte do meu cotidiano compreender do porquê que existia aquela realidade bíblica. Então, hoje o desafio do jovem é esse, né? Por que eu devo ler a Bíblia? Primeiro, é ter intimidade com o Senhor. E segundo, para que você se neutralize, você se cerque, você se proteja das ciladas que o mundo vai trazer de fora para dentro, tentando te convencer do contrário. Certo. Então, nesse contexto, surge uma outra dúvida também. Como deve, né, ler? Como devemos ler a Bíblia? Porque essa realidade que nem você citou, aí o jovem acaba que meio que se perde. Então, como nós devemos ler a Bíblia? Isso é interessante porque assim, existe um caminho melhor, vamos dizer assim, né? Vou falar um pouco da minha experiência quando eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia do jeito que ela veio escrita para nós, né? Então, eu já devo ter lido a Bíblia completa umas 3 vezes na sequência do Gênesis ao Apocalipse. Essa é a melhor maneira? Não. Essa é uma maneira de você talvez estudar, né? Se você quer fazer um estudo de livros e você, né, pretende aprofundar fatos históricos, conhecer conceitos, nomes, isso é uma coisa, né? E naquela época eu fazia mais ou menos como que isso, né? Eu pegava do Gênesis e ia, né, um capítulo por dia, tal. Fiz isso, né, pelo menos umas 3 vezes a Bíblia por completo. Mas essa não é a melhor maneira para você ter uma intimidade com Deus, né? Para você ter uma intimidade com Deus, né, a Bíblia precisa ser lida de uma maneira orante. E existem formas específicas. Uma delas é a liturgia diária, em que a igreja, em 3 anos, você vai ter todo o Novo Testamento lido e uma boa parte do Antigo Testamento também introduzida na liturgia diária. Então, os livros proféticos, né, o Antigo Testamento, né, ele vem na primeira leitura por uma boa parte do ano, né? Agora, por exemplo, na Páscoa, esse tempo pascal que acabou agora há pouco tempo, a primeira leitura já faz parte dos atos, sendo feita dos Atos dos Apóstolos. Mas a liturgia diária é um bom caminho. Só que existe também, né, um livro que é muito recomendado, que é a Bíblia no Meu Dia a Dia, do Monsenhor Jonas Abib, né? Ele é o fundador da Canção Nova, e ele até ressalta o livro As Cartas de São João, né? Primeira carta de São João, e aí ele vai fazendo, então, um itinerário pela Bíblia, né? Ele vai dando alguns exemplos, começando pelo Novo Testamento, a partir dessa carta, né? Onde vai ser declarado que Deus é amor, e aí, a partir dali, ele vai dando um caminho, né, muito mais confortável para que a gente compreenda, de fato, quem é Jesus, porque ali na carta de São João já está revelado quem é Jesus, já se sabe quem é Jesus, e depois vai se linkando
com tudo aquilo que foi dito antes. Né? Então, é como os apóstolos faziam. Lembra que estava escrito assim, assado? Então, era sobre Jesus. Lembra que no livro tal era assim, assado? Era Jesus. Então, esse itinerário que o Monsenhor Jonas propõe, a Bíblia no meu dia a dia, ele é bem interessante por isso. Né? Porque já te traz a pessoa de Jesus bem claramente, e a partir dali, os vários eixos, né, da Bíblia, para que você compreenda toda ela. Porque, né, como eu falei, daquela maneira que eu fiz lá na minha juventude, não é tão adequada, né? Quando você chegar, por exemplo, lá no livro de Números, que vai falar de genealogia, fulano que gerou fulano, que se Beltrano, né? A pessoa vai cansar e, né, não vai chegar a lugar nenhum. Então, é melhor realmente ter um itinerário mais didático, né? Então, existem esses dois, esse livro do Monsenhor Jonas, a Bíblia no meu dia a dia, e a própria liturgia diária, ela já traz essa proximidade com o Senhor, né? De uma forma um pouco mais abrangente. E se a pessoa começa até ler, né? Até ler daquele jeito, do Gênesis ao Apocalipse, mas muitas vezes não vai ter um entendimento. Vai É. acontecer que vai ler até em menos de 3 anos, né? Mas vai ler ali e Uhum. não vai ter aquele entendimento da forma correta, igual você está falando. Muito bom. E o que acontece? E nesse meio que nós já vivemos, e o jovem hoje é muito conectado, é muito ligado, né, ao celular, ao computador, ao notebook, né, ao tablet, e muitos têm a Bíblia online. Tem valor a Bíblia online? Você desfrutar ali da tecnologia? Então, vamos entender cada ponto. A tecnologia ela permite um acesso muito maior hoje, né, para que você tenha facilidade, por exemplo, a própria liturgia diária, né? É algo que geralmente você teria um livro impresso, né? Ainda há nessa possibilidade de livro impresso, mas você teria uma coletânea de livros muito grande, maior do que a própria Bíblia, né? Quando você faz a liturgia diária, porque além das leituras, vem as orações, vem a liturgia da missa, né? Então você criaria um acervo gigantesco, né? Não no A, no B, no C. E a cada mês, né? Então você teria aí 12 vezes 3, né? 36 livretos com a liturgia diária. Só que ela em si não é a Bíblia toda. E aí você usando a liturgia diária no celular, talvez você aproxime mais dessa realidade diária de contato com a palavra de Deus dessa forma. Mas existe um cuidado, porque a Bíblia, o livro, ele é um sacramental, é a palavra de Deus, né? No grupo de oração na quarta-feira a gente falava sobre isso, né? O mesmo Cristo eucarístico que nós comungamos na Eucaristia é o Jesus encarnado também na palavra, né? Ou seja, a Bíblia, né, física, ela tem um significado espiritual muito grande, porque ela é um sacramental, é a presença de Jesus Cristo na palavra, né, o verbo está aqui. E essa intimidade, ela passa pela sua vida pessoal, ou seja, muitas coisas que na sua vida particular o Senhor tem a dizer e que vão marcar a sua história, elas de fato vão estar registradas. Tá? Assim, desde cedo, né, eu tenho uma outra Bíblia que eu ganhei quando fiz a minha catequese, né, lá com meus 9 anos, essa que eu li pelo menos umas 3 vezes, foi a edição pastoral. E ela é cheia de marcações. Essa aqui eu ganhei quando eu tinha 18 anos, né, de um grande amigo que foi padrinho do meu casamento, né, o Márcio, lá de Lá dos Teres. Ganhei há 18 anos, ou seja, essa daqui já tenho aí há 18 anos e um pouquinho, né, 19 anos na verdade. Né? E nela, vou até mostrar para vocês, não sei se vai dar para ver, já está surrada, rasgadinha, né? Porque tem história para contar. Inclusive, uma coisa que eu fiz quando eu recebi ela, eu fiz o alfa e o ômega aqui na Bíblia, né? E não sei se vocês sabem, mas esse é o símbolo dos MEPs, né? Eu com 18 anos nem sabia que ia ser MEP, já estava profetizando aqui, né? Ou seja, 19 anos atrás. Então,
tem uma série de passagens que fizeram muito significado para a minha vida, né? E registrei ali a data, ou grifei, né? E consultei novamente para alguma pregação após, né? Ou alguma orientação, né? Então, muitas dessas coisas ficam atreladas à nossa vida, ao nosso ministério, ao nosso chamado, né? E a gente perceber que, assim, Deus ele fala diretamente a você, por isso a importância de você ter e manusear a Bíblia física, né? Como realmente um instrumento da leitura orante, ou seja, a liturgia diária você tem o acesso, né, pela internet, ótimo, mas você fazer uso da Bíblia física é fundamental, porque aqui é realmente um diálogo registrado, como que cartas diretas de Deus para você e de você com Deus, um diálogo. Então, na minha primeira Bíblia está lá a minha assinatura em Eclesiástico 2, que vai dizer, né, se entrares para o serviço de Deus, prepara-te para a aprovação. Então, está lá minha assinatura, quando meu primeiro grupo de oração a gente resolveu fazer isso, né? Nessa daqui, tá, por exemplo, o registro de quando Deus falou para mim, sai do quartel, porque eu vou te mandar para outra terra. Quando eu vim morar aqui na região, em Eclesiástico 13 está lá, não ande com os violentos, e está registrado aqui quando Deus falou isso com a gente. Na Bíblia da Graciane tem lá o nome dos nossos filhos, né? Das meninas que estão agora, né? E dos que a gente pretende ainda, se Deus quiser, no futuro. Então, são coisas que vão marcando a nossa vida, com promessas de Deus, com promessas e tantas outras verdades que Deus vai dar, orientações, exortações. Então, por isso a importância de você ter esse sacramental. Porque não é só para você pessoalmente, mas para o mundo espiritual isso significa muita coisa. E a gente precisa andar com Jesus. Amém. Louvado seja Deus por isso. E nesse contexto, meu irmão, muitas pessoas, né, os jovens principalmente, buscam vários tipos de Bíblia, né? Vários tipos de Bíblia que nós temos aí, várias traduções que nós temos. Qualquer Bíblia serve para a gente fazer o estudo, né, portar para o nosso crescimento. Qualquer Bíblia serve para a gente? Então, a gente... Primeira coisa, né? Você que é do Ministério Jovem, você que é jovem, você que é católico, né? O primeiro cuidado que você deve pensar você precisa ter uma Bíblia católica, porque essa é uma Bíblia completa, né? Diferente das Bíblias protestantes, lá os protestantes resolveram fazer um entendimento que eles retiraram alguns livros que são da Bíblia, né? No entendimento deles, eles acharam que não precisavam daqueles livros. E esses livros, né, que eles retiraram, fogem a eles entendimentos que são muito claros para nós católicos enquanto doutrina. Então, o primeiro passo é esse, tá? Que seja uma Bíblia católica. Dentre as traduções da Bíblia católica, você tem várias, né? E aí você tem, inclusive, uma edição, não sei se ainda é corrente essa edição, existe uma edição da Bíblia Ave Maria, que era a Bíblia do Jovem. Não sei se ainda fazem essa edição, né? Mas ela vem com algumas considerações específicas para o jovem, né? E é bem interessante porque vai trazendo essa correlação do que a Bíblia, né, vai dizendo, com a Graciane acabou de confirmar que ainda é feita essa edição, né? Então vai trazendo essa dinâmica, né, do que a palavra de Deus diz e da realidade que o jovem encontra hoje no mundo. E assim, vai haver algumas variações, seja na pronúncia, né, a pessoa às vezes está falando na primeira pessoa do singular ou do plural, na segunda pessoa do singular ou do plural. Existem Bíblias que são mais próprias para estudo, existem Bíblias mais próprias para iniciantes, né? Então, você tem a edição Nova Jerusalém, a que é muito famosa, né? Muito usada, e eu gosto muito dela, é a Bíblia Ave Maria, né?
essa inclusive que eu falei que tem a edição para jovens especificamente, Essa é essa aí, fundamental. né? Então tem a Bíblia que a CNBB também preparou, né? Existe a Bíblia pastoral, todas elas são Bíblias católicas. E é de acordo com a finalidade, né? Se você quer uma Bíblia para estudo, né? Para se aprofundar em conceitos, né? Ou se você quer realmente uma leitura orante, então isso vai variando. Né? Então, a primeira Bíblia que eu tive foi a pastoral, tinha uma linguagem muito clara, muito objetiva, né? Muito fácil até, mas eu me acostumei e gosto muito da Ave Maria também. Bom, muito bom. E sabemos que, já que existe a Bíblia, há muitos jovens têm uma dúvida que martela ali, né? Ah, se eu tenho uma Bíblia, qual é a proposta que a Bíblia é para nós? Ela tem para nós, né? Qual é essa proposta? Bom, a Bíblia, ela, num todo, né? O que se resume a Bíblia? Em conhecer Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que a Bíblia vai trazer. Né? Desde sempre, né, a proposta de Deus para a humanidade é conhecer Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Então, todo o contexto bíblico tem isso como centro. Né? Então, o que une o Antigo Testamento com o Novo Testamento é justamente esse elo. Né? É fazer com que a promessa do Antigo Testamento se cumpra no Novo, e essa pessoa é Jesus Cristo. Então, a proposta que a Bíblia vem trazer para nós é justamente crer na pessoa de Jesus Cristo. Tudo que foi escrito com esse intuito. E aí existe uma distinção muito interessante, porque no Antigo Testamento existia a tradução oral durante muito tempo. Né? A Bíblia em si foi escrita por volta acho que de 1100, entre 1200 e 1100 anos antes de Cristo, os primeiros escritos bíblicos. E, pelo que parece, pelo Cântico de Débora. Depois, aquela curiosidade, né? Se falava, era oral, era tradição, e aí se pensou assim, mas e antes disso? E quem foi o patriarca? E antes do patriarca? Então começou a haver uma necessidade de escrita, né, daquilo que se conhecia. Isso se repetiu no Novo Testamento. No Novo Testamento acontecia esse fenômeno. Né? Jesus veio, pregou, evangelizou, os apóstolos anunciaram essa palavra, era oral, era pregação. E aí houve a necessidade. Os apóstolos morreram. Né? Então, vamos registrar para que não se perca aquilo que eles viveram, vamos registrar o que Jesus viveu. Né? Então, existe essa repetição, né, do Antigo e do Novo Testamento, essa necessidade de conhecer, né, deixar registrado por escrito aquilo que foi testemunhado. Né? Então, está escrito porque as pessoas viveram. Né? Isso a gente precisa ter essa fé, como Jesus falou. Né? Bem-aventurados serão aqueles que creram sem ter visto. Isso, muito bem. Muito bem. Já nessa explicação dessa pergunta, temos uma outra pergunta muito pertinente, que acredito que engloba um pouquinho essa outra que você falou agora. O que a Bíblia tem a ver com o que vivemos hoje? Então, hoje, a gente está vivendo uma realidade que não é tão comum. Né? Então, vamos ver assim. Hoje o mundo está vivendo uma pandemia, né? Muitas pessoas ainda em quarentena. E aí talvez você vai me dizer assim, mas já passou no noticiário, meu professor já colocou na aula online que já aconteceram outras pandemias no mundo. Sim, né? Já aconteceu aí a gripe espanhola, a peste bubônica ou peste negra. Né? Em vários momentos ocorreram como acontece agora. Mas a gente precisa se situar, né, que no mundo de hoje,
com todas as realidades que talvez o jovem já tenha nascido nelas, são realidades que não são normais, vamos dizer assim. Não são naturais. Então, pegando até um pouco do gancho do que a gente viveu também na live de Nossa Senhora de La Salette, ela falava das coisas que viriam para frente, né? E ela falava isso em 1846, e ela falava das coisas que viriam mudar no mundo. Então, essas mudanças chegaram, essas mudanças graves chegaram. As impurezas, né? A falta de fé, essa agressividade em relação à sexualidade e também dos povos, né, as guerras que vieram, as epidemias, incluindo essa que nós estamos. Então, quando hoje a gente se depara nesse cenário, né, com um mundo totalmente conturbado, desestabilizado, e que como condição anterior a este momento a gente tinha um mundo totalmente envolvido em trevas, entregue ao pecado, entregue a tantas realidades que Deus desaprova, quando você olha para a Bíblia e você fala, mas isso aqui já foi escrito há 2000 anos, já dizia sobre isso, e aí você depara com aquela realidade de que Deus é, né? E Deus, ele sempre tem esse cuidado com o ser humano. Ele fala que vai fazer e cumpre a sua palavra. E Deus sempre nos adverte, nos dando uma proposta de conversão. Então, quando hoje a gente se depara com essa realidade, é para a gente compreender que Deus está no controle de tudo. E Ele alerta o ser humano sobre as consequências das ações do homem. E aí você vê a Bíblia narrando, né, o próprio Jesus Cristo, ele foi falando de muitas coisas que estão se concretizando hoje no Evangelho, e, por conseguinte, o Novo Testamento vai trazer várias passagens bíblicas desses tempos proféticos que estão se cumprindo agora, e, de fato, você se depara com, né, com os olhos espirituais, fazendo essa leitura espiritual da Bíblia, e você consegue compreender. Deus já sabia, Deus nos prevenia, e Deus nos prepara para viver esse tempo. E isso é importantíssimo porque quem está fora de Deus, quem não consegue compreender essa realidade que a Bíblia tanto nos fala, ele olha para o mundo e fala assim, está tudo perdido, não tem esperança mais para nada. E aí é que a gente se depara com tantas pessoas se desesperando, entrando em depressão e até mesmo tirando a própria vida, porque não consegue compreender que tudo está sob o domínio de Deus. E aqui Deus já falava, Deus já alertava, Deus já sabia. Então, hoje, a Bíblia ela vem fazer para nós essa proposta que é certeira. Conheça a palavra de Deus e saiba o mundo que você vive. E saiba como vencer no mundo que você vive. Amém. E nós temos também duas perguntas, vou fazer, né, na sequência, uma de cada vez, que chegou para a gente, de dois jovens, né, que tem uma certa dúvida. O surgimento da Bíblia, né, igual se ela, né, que está acompanhando a gente aí prestou atenção, foi por volta de 1200, né, você acabou que respondendo um pouco já a pergunta dela da criação em si. Mas a dúvida dela também os idiomas. Qual foi o primeiro idioma? E a tradução deles? Qual foi os primeiros idiomas que a Bíblia foi traduzida? Nesse contexto assim. Então, a primeira parte da Bíblia, né, que tem a ver com o Antigo Testamento. Então, fazendo essa retrospectiva. Primeiro, a tradição oral. Só lembrando, foi a Maria Eduarda, né? A Maria Eduarda que estava com essa dúvida. A Duda, a Dudinha. Então, primeiro houve a tradição oral, né? Ou seja, a Bíblia era passada de geração em geração, de pai para filho, né? E se contava, se narrava, né, aquilo que Deus havia feito para os antepassados,
os grandes prodígios de Deus. Né? Então, os antepassados sempre contavam, houve uma época que Deus visitou a terra, né? E aí, o Cântico de Débora, vamos dizer assim, que foi a coisa mais atual a ser escrita. Né? Ou seja, a contemporaneidade do Cântico de Débora, né, que é uma passagem do Antigo Testamento, ela foi uma coisa muito mais recente. É como se, vamos dizer, que Débora cantou hoje e, né, a semana que vem estava escrito o Cântico de Débora, entre aspas, tá, gente? Mas é Sim. porque foi algo bem contemporâneo. Depois disso, né, começaram, então, com essa necessidade de se registrar aquilo que era tradição, né? E então passaram a fazer menção às histórias passadas através da escrita. Como é que surge isso? Os hebreus, né? O povo hebreu, né? Lembrando que os hebreus eles descendem diretamente de Abraão. A história do povo hebreu ele começa com Abraão, primeiro patriarca, né? Obviamente que a gente na Bíblia vai ver que antes de Abraão existem os homens que Deus vai se revelando, né? Então a história da criação lá com Adão e vem, né, na descendência de Sete e vai vindo, né, Enoque, Matusalém, etc, etc. Mas a história do povo hebreu começa com Abraão. E Abraão era caldeu, né, da cidade de Ur, na Caldeia, e sai de lá para ir para onde Deus mandou. Fala, você vai sair, vai deixar a casa do seu pai, vai pegar suas coisas e vai para onde eu te falar. Porque onde eu vou te falar vai ser a terra onde vai correr leite e mel. E Abraão segue. Né? Quando ele segue para a terra de Canaã, ali já existia povos. E aí acontece essa interação dos povos. Existe depois, né, Isaac, Jacó, e aí os filhos de Jacó vão para o Egito, conhecem os egípcios, que usam uma outra escrita, têm culto de outros deuses. Então, começa a haver uma enculturação. O fato é que a escrita aramaica, a escrita hebraica antiga, ela tem sua origem nos escritos fenícios, né? E até tem alguns quadros bem interessantes que depois vocês podem consultar, que é um quadro de alfabetos, né? Então, se você pega, por exemplo, o Salmo 118, que é um salmo alfabético, né, você vai ver lá que ele tem Aleph, né, a primeira letra, né, que é o Aleph, é o alfa do grego, né, e também é a primeira letra do fenício, né? Então, existe uma raiz linguística, né, que é bem interessante perceber isso, que o hebraico ele surge de uma outra língua, né, com o seu alfabeto, inclusive, bem próximo dessa outra língua, né, que vai culminar depois de um alfabeto greco-romano. E você tem, então, essas primeiras escritas, né, do aramaico. Com o tempo, né, depois dessa saída do povo hebreu para o exílio, vai haver aquilo que a gente chama da a tradução dos 70. Todo mundo já deve ter se perguntado, por exemplo, por que tem salmos com numeração diferente, né? A tradução grega e a tradução hebraica. Então, essa tradução grega vem justamente dos exilados. Os exilados vão compor essa leitura, essa escrita, lá no exílio, com a escrita grega, né? E aí, com isso, há essa distorção de numeração, por exemplo, dos salmos, né? Então, já é uma segunda língua a ser escrita a Bíblia, né? Por fim, né, o Novo Testamento ele vem, né, ele começa a ser redigido após a manifestação de Jesus Cristo na Terra, né, começa então a evangelização dos apóstolos e começa a ter as escritas de Paulo, e aí Paulo começa a escrever as suas cartas e os evangelhos também são escritos, e a língua corrente naquele período, né, que era de fácil acesso
era o grego, então a Bíblia ela vai sendo escrita nas traduções gregas com grande frequência. E São Jerônimo, depois, ele tem um grande trabalho, né, já séculos depois, se eu não me engano, foi século IV, agora eu não me lembro, e aí ele faz a chamada Vulgata, né? A Vulgata significa que é a linguagem popular. E qual era a linguagem popular? Era o latim, né? Então, a tradição que a igreja tem, que se mantém até hoje, né, em algumas respostas na Santa Missa, né, que a gente até usa, né, como anhos, né, santos, né? Então, a gente traz dessa origem da linguagem popular, né? O latim era a língua popular, era a língua do povo. O Império Romano, né, ele se expandiu e por onde ele passava era comum falar o latim. Então, a Bíblia foi traduzida para o latim e depois, né, ela, com os séculos, foi passando a ser traduzida para outros idiomas também. Amém. Aí, acredito que sanou a dúvida do pessoal também, que de repente não só de uma pessoa, né, mas de outras pessoas também. E nós temos uma pergunta que eu acredito que vai fechar todo esse nosso contexto, também aqui é a última pergunta. Não sei se chegou alguma coisa, de repente, aí para você, mas nosso tema, como é leitura orante da palavra, qual a melhor maneira de começar a leitura orante? Então, a leitura orante, né, como o nome já diz, ela é uma oração, né? Então, você vai estar em oração com a palavra de Deus. Então, o primeiro fundamento é esse. Você vai se preparar para orar. Só que você vai se manter num diálogo bem claro. Porque quando a gente está numa oração pessoal, sem a Bíblia, muitas vezes a gente tende a querer só falar para Deus, né? Como se Deus fosse mudo, como se ele não tivesse nada a nos dizer. E aí a gente quer falar, né? E não quer escutar Deus. E muito raras vezes a gente para ouvir o Senhor na nossa oração pessoal. Com a leitura orante, isso se torna muito mais próximo, muito mais palpável. Por quê? Porque Deus já tem uma proposta para você e aí você precisa abrir o seu coração para ouvir essa proposta. Então, na leitura orante, você pode traçar um itinerário ou você pode já ter esse itinerário, né? Alguém já pode ter feito a proposta para você e aí fica até a dica aqui para o ministério, né? A gente traçar um itinerário para que o ministério jovem possa fazer. A exemplo do que o grupo de oração viveu nessa última semana, que foi maravilhoso, né? A gente tinha um itinerário que era o Salmo 103. Então, havia separado ali por versículos qual era a proposta do dia, né? O que tinha de motivação. Então, nessa leitura orante, você tendo essa motivação, esse itinerário, você vai se colocar em oração, pedir a luz do Espírito Santo para que você possa compreender aquilo que está sendo dito na palavra. E, a partir dali, você vai se aprofundar, né? Então, você leu a primeira vez, qual é o contexto? Né? O que está acontecendo naquele momento, naquele lugar, naquela época, com aquelas pessoas? Entender a cena que você está lendo. Né? Ou seja, se situar naquele tempo, entender aquela realidade primeiro. Isso é um ponto importante, porque muitas vezes aquilo fazia um sentido muito diferente do que você faz a leitura hoje. Né? Se você pegar, por exemplo, que Isaac tinha 2 esposas, para aquela época tinha um sentido, que é diferente dos dias de hoje, certo? Então, a gente precisa entender o contexto da época. Entendendo o contexto, aí você vai para o segundo passo. O que Deus quer me dizer com isso? E aí você vai, né, já entendendo o contexto da época, trazendo para o seu tempo atual.
vendo a realidade atual, vendo, né, o seu entorno e vendo a sua vida particular. Né? Então você viu o que era na época, viu agora o que significa trazendo para você, e aí você começa a saborear, né? Começa a meditar sobre aquela palavra, vendo, né, o que mais profundo tem ali. Né? Ou seja, você trouxe para a sua realidade, tá? Agora dentro da minha realidade, o que eu posso aprofundar nisso? O que eu posso experimentar mais disso? E aí você vai se debruçando, vai se aprofundando, né? Vai meditando, e depois você devolve essa palavra para Deus. Né? E aí, Isaías tem uma passagem muito bonita em Isaías 55 que vai falar que a palavra de Deus não volta ao céu sem antes ter cumprido o seu caminho, né? A sua proposta. Então, o fim da leitura orante é o seu propósito. Né? O que eu vou fazer com essa instrução que Deus me deu. Né? O que eu devolvo para Deus, o que eu entrego para Deus. E aí você finaliza a sua oração com um compromisso diante daquilo que você experimentou na palavra. Amém. É isso aí, né? Que Deus abençoe. É mais que especial, né? A sua presença, a presença aqui do Éder Peçanha. Já agradeço a Deus e louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, né? Que é professor, pai, esposo, biólogo, coordenador, músico, padrinho, e muitas outras qualidades ali também. Que Deus abençoe você. Se quiser colocar mais algo, né? A gente ainda tem um tempinho para podermos encerrar a nossa live aí com os irmãos. Atendendo a pedidos. Amém. Deixa eu fazer aqui. Então, é o Espírito Santo que vai nos guiar em todas essas leituras orantes. Vamos pedir o Espírito Santo que ele possa fazer-nos entender a palavra de Deus. E aí eu convido você a pegar a palavra de Deus no Salmo 118, versículo 145. Ou melhor, versículo 105, tá, gente? Salmo 118, versículo 105. Amém. E a palavra vai dizer: vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, uma luz em meu caminho. Aqui, o salmista fez um lindo e grande poema, o maior poema bíblico. Aqui, cada frase desse 105 até o 112 começam frases que na língua dos hebreus começavam pela letra Nun, o nosso N de navio. Cada frase começava com essa letra. E aqui nessa primeira frase ele já vai dizer que a palavra de Deus é um facho que ilumina meus passos, uma luz para o meu caminho, porque essa luz que a palavra de Deus nos traz, ela quer trazer para nós a segurança do caminhar. Sem a palavra de Deus, nós vamos cair nos buracos da vida, vamos cair e tropeçar nas propostas do mundo. E somente a palavra de Deus tem a capacidade de nos guiar por um caminho seguro. Então, que a gente possa acolher a palavra de Deus como essa luz que ilumina nossos passos. Que possamos pedir ao Espírito Santo: vem Espírito Santo com a sua luz, para que a palavra de Deus ilumine toda a minha vida, toda a minha existência, para guiar as minhas decisões, para que eu possa seguir pelo caminho reto que Deus deseja para a minha vida.
Vem Espírito Santo, para que eu possa ter intimidade com a palavra de Deus. Eu quero, Senhor, eu quero seguir a sua luz e através da sua palavra que ilumina a minha vida, que eu também seja a luz do mundo. Como o Senhor mesmo disse no seu evangelho, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Que eu possa também iluminar outras vidas a encontrar a sua palavra, Senhor. Para que todos te conheçam e todos experimentem a alegria e o amor que Deus tem para cada um de nós, nos conhecendo, nos amando, nos encontrando. Amém, Senhor. Quando encontrei tuas palavras, alimentei. Quando encontrei tuas palavras, alimentei. E elas se tornaram para mim uma delícia. E elas se tornaram para mim uma delícia. Alegria do meu coração, um modo como invocar seu nome. Alegria do meu coração, um modo como invocar seu nome sobre mim. Senhor Deus dos exércitos, Senhor Deus dos exércitos, tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz pro meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz pro meu caminho. Aleluia. Quando encontrei tuas palavras, alimentei. Quando encontrei tuas palavras, alimentei. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Só para a gente terminar, Danilo, tem uma curiosidade dessa música, que essa música foi feita para o projeto Amigos de Deus. Já tem alguns anos, vai ter 5 anos, numa vigília quaresmal, né, em que a gente
falou com o Carlos Gravel, que é o autor dessa música. Ele pregou a leitura orante e fez essa música especificamente para esse tema, né? E é uma leitura que tem lá na apostila os versículos de Jeremias, né? Quando encontrei tuas palavras, alimentei, e o versículo seguinte. Então, foi mais uma experiência de leitura orante da palavra, né? Essa música é um exemplo, né? Como outras tantas canções, como tantas outras reflexões dos doutores da igreja, né? Os padres, né? Da patrística, e ao longo da história da igreja, quantos deles fizeram leituras orantes da palavra de Deus e que se tornaram para nós hoje um riquíssimo tesouro de conhecimento da verdade que é Jesus Cristo. Então, a exemplo dessa música, né, que foi também uma leitura orante, que a gente possa se debruçar na palavra de Deus, para que ela produza muitos frutos em nós. Amém. Essa, né, e outras coisas que se tornam para nós, né, a sagrada tradição, né, da Sim. nossa igreja, não é verdade? E eu tive essa oportunidade também de conversar com o autor, né, o Carlos, né, meu padrinho também, e ele partilhava comigo, né, na quarta-feira pela manhã, e realmente, que delícia, né? É a palavra de Deus, que isso já é os frutos, né, igual você mesmo falou aí, do projeto Amigo de Deus. E fica aí para os jovens, né, que a importância da Bíblia, né, da leitura orante, dessa oração orante, que com certeza dá fruto. Se você se debruça na palavra de Deus, na busca do conhecimento da Bíblia, com certeza você colhe frutos dessa grande graça. Amém, meu irmão? Amém. Então, Gracinha está lembrando aqui que sábado a gente tem a segunda live sobre namoro, né? Sim, isso aí. Então, no caso, sábado vai ser eu e ela, né? Então, sábado vocês vão conhecer a história de namoro de Graciane e Hélio. Oh, beleza. Namoro, namoro e vida de oração, não é verdade? Isso aí. Isso aí. Né? Então, sábado tem esse compromisso, quarta-feira nosso grupo, né? Isso. Online, sábado a live, sexta-feira tem live de Nossa Senhora também. Então acompanha a gente sexta-feira, a continuação Verdade, de Nossa Senhora verdade. de Fica aí, fato, fica um né? convite para toda a juventude aí. E domingo a gente se vê novamente aí no nosso Ministério Jovem. Tá, nós temos aí uns três. Tá, rapidinho, nós temos uns 3 minutinhos. Eu queria rezar uma Ave Maria para todos esses nossos jovens que nos acompanhou, para a gente encerrar com chave de ouro aí. Tá bom? E Ave Maria, cheia de graça, o o Senhor Senhor, é convosco. Bendita bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Deus abençoe aí a sua família e abençoe a família de todos os nossos que nos acompanhou. Que Deus dê uma ótima noite a todo mundo. Fiquem com Deus aí. Amém. Obrigado. Com Deus. Tchau, tchau. Nós estivemos unidos. Pai, Filho e Isso, Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau. Tchau.